Que a paz de nosso Mestre Jesus nos cubra a todos. Hoje nós vamos fazer uma reunião um pouco diferente. Estamos habituados no domingo de manhã a estudar, a refletir a respeito do Livro dos Espíritos. Mas como hoje é um dia especial, Dia das Mães, nós fomos convidados a fazer uma pequena homenagem às mães, falando da mãe de todas as mães, da mãe da humanidade, Maria de Nazaré. Então, para isso, eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, rogando a Mãe Santíssima que nos abençoe nesse encontro, para que essa singela e humilde homenagem possa chegar a seus pés e que ela, com seu infinito amor maternal, possa nos abençoar a todos. Que assim seja, graças a Deus. Nazaré, hoje, é uma cidade que fica na região da Galileia, ao norte de Israel, e que conta aproximadamente com 80 mil habitantes. Mas naquela época, não passava de uma pequena vila, uma pequena aldeia, com no máximo 300 habitantes. Dentre eles, um casal justo, honesto, devoto ao Deus de Israel, chamado Joaquim e Ana. Joaquim trabalhava como todo levita nos trabalhos administrativos da sinagoga de Nazaré. Ana cuidava dos afazeres domésticos, auxiliava a criação de algumas cabras, e a vida transcorria tranquila, até que um dia eles foram abençoados por El Shaddai com a vinda de uma criança. Estamos aproximadamente no ano 16 antes da era cristã. E quando a criança nasceu, recebeu o nome de Miriam, Maria. Ela demonstrava um amor e uma afeição incomuns, uma inteligência privilegiada, fazendo com seu pai, membro da sinagoga, lhe ensinasse a partir dos 3 anos os primeiros conceitos da Torá, o livro sagrado do judaísmo. O fato é que ela crescia em alegria e formosura, chegando aos 15 anos, como era a tradição à época, o seu pai começa a procurar entre os homens solteiros de Nazaré aquele que seria a sua visão, o marido ideal para a sua filha. Nessa época, ela já havia crescido em beleza, em inteligência, em humildade. E dentre todos aqueles homens disponíveis, foi curiosamente escolhido por Joaquim um homem que não era de Nazaré. Havia vindo da cidade distante de Belém.
Yosef, José, era carpinteiro, só que não. Se perguntarmos para 99% da população cristã do mundo, José era carpinteiro. Só que a palavra hebraica que define a profissão de José no Evangelho de Lucas é pratok. Pratok não é necessariamente carpinteiro. Poderia ser considerada como construtor, o que seria o nosso pedreiro de hoje. Ele vinha da cidade de Belém, já era viúvo, já tinha outros filhos. Segundo os historiadores, imagina-se pelo menos 3 filhos que moravam com ele. Mas então por que Joaquim escolheu um viúvo que na época tinha aproximadamente 45 anos? Eu sei o que vocês estão pensando. Uma menina de 15 e um homem de 45, na época, era perfeitamente natural. Por causa do seu sentimento, da sua devoção a Deus, da sua bondade inquestionável. E assim, como era a tradição, Joaquim convida José a um almoço de noivado na sua casa, no aniversário de 15 anos de sua filha. Ficam noivos, e os dois novamente, naquele momento, naquele almoço, ocorreu entre os dois aquilo que vulgarmente, que romanticamente nós chamamos de amor à primeira vista. Porque na realidade eram 2 espíritos de alto coturno espiritual, de alta elevação moral, e que eram incumbidos pelo próprio Cristo Jesus de uma tarefa essencial: amparar e proteger o governador espiritual do planeta durante o período da sua infância à adolescência. E assim se apaixonaram imediatamente. O segundo encontro do casal noivo agora se daria no aniversário dela de 16 anos, quando ocorreria o casamento. Ocorreu o casamento. A vida de Maria, que já era feliz, poderia ser caracterizada, depois do casamento, como aquilo que nós chamamos um verdadeiro mar de rosas. A felicidade conjugal. Mas é claro, imagina se nós, casados, conseguimos ser relativamente felizes, não obstante as nossas dificuldades íntimas. Imagina o grau de felicidade de um casal puro, composto de espíritos nobres. E a partir daí, José saía para o trabalho. E Maria, como era de hábito desde a primeira infância, se recolhia em seu humilde quarto para orar e agradecer a El Shaddai. El Shaddai é a designação judaica para Deus, uma vez que eles levam a muito sério o segundo mandamento da lei mosaica, que é não falar o santo nome de Deus em vão. Então, eles não usam a palavra Eli, Deus,
mas El Shaddai, o pai que acolhe o filho no peito. E todos os dias ao cair da tarde, às 6 horas, ela se recolhia como de hábito para as preces, agradecer a El Shaddai a dádiva da vida, a harmonia do lar. E naquela tarde não foi diferente. Parênteses, o primeiro de muitos. Por isso que nós hoje, até hoje, na teologia católica, temos às 6 horas como a hora do Ângelus, a hora da Ave Maria. Fechamos o parênteses. Ela estava em profunda oração e emoção, quando uma luz clareia o quarto humilde. E um anjo, nas palavras de Lucas e Mateus, ilumina o quarto. Era Gabriel. Ave, salve, Maria, pois tu és cheia de graça. De todas as mulheres do mundo, tu foste a escolhida para carregar em teu ventre o mestre da vida, que será chamado Yahshua, Jesus. Ela, ainda atordoada com a presença luminosa, ainda sem saber muito bem a dimensão do que aquilo se tratava, uma vez que o seu povo aguardava há séculos a vinda do Messias, uma vez que a boca dos profetas havia se calado há 400 anos. Ela, imaginando tudo isso, e do alto dos seus 16 anos, se ajoelha e diante de Gabriel abre os braços e diz: que seja feita na serva, conforme a vontade do seu Senhor. E a partir daí, a vida se transformou em um hino de alegria. José chega em casa, recebe as boas novas, e a gravidez corre como um verdadeiro presente divino. João, como você tem coragem de, numa palestra espírita, numa casa honrada como o bom samaritano, apesar de falar dessa forma bonita, mentir descaradamente? Porque eu estudo a Bíblia, João. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz que Maria foi concebida pelo poder do Espírito Santo, imaculada. Por isso que é o nome Virgem Maria. Que José ficou sabendo da gravidez e só aceitou porque o anjo Gabriel veio falar-lhe. Dá uma olhada, João, porque você não viu o versículo 18. Parênteses. Antes de entrar nesse parênteses, por favor, tenham misericórdia comigo. Porque por muito menos do que eu vou falar, muita gente já foi excomungada. É um ponto nevrálgico, é um ponto delicado, é um ponto difícil. Mas eu costumo dizer assim, lembrando uma frase de Divaldo Franco: quando não me perguntam, eu fico quieto. Quando pergunta, eu não tenho outra saída. Segundo a doutrina espírita, a concepção de Jesus se deu
exatamente como qualquer outra concepção, desde que o mundo é mundo. Através de agora eu vou usar uma expressão que é uma abominação dentro de uma casa religiosa: relação sexual. Como você tem coragem, João, de falar isso de Virgem Santíssima? Calma. Tem alguns motivos que fundamentam a minha tese. O primeiro motivo é o título do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Como vocês estudam o Evangelho segundo o Espiritismo, toda quarta-feira aqui, vocês sabem que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem por nome Não Vim Destruir a Lei. Exatamente, é isso. Não vim destruir a lei. Jesus é o governador espiritual do planeta. Jesus foi o responsável por entregar a tábua dos mandamentos da lei para Moisés. Quando a gente coloca um parênteses dentro do parênteses, é colchete? Porque sempre que no Antigo Testamento você vê a palavra Deus falou, Deus entregou, Deus fez, é a referência do povo hebreu para a presença de Jesus. Tá? Então, Jesus entregou os mandamentos da lei para Moisés. Ele ia derrogar uma das suas leis divinas? Não. Inclusive uma das mais naturais, a lei de reprodução. Será que o Senhor da vida física traria para ele qualquer privilégio de não nascer segundo os meios naturais que todos nós nascemos? Ou se submeteria, como qualquer espírito encarnado na Terra, a vir através de uma relação sexual? Mas, João do céu, você está indo contra a Bíblia, a palavra de Deus. A partir daí, o meu conhecimento matemático já não vai. Parênteses dentro do parênteses é colchete. Parênteses dentro do colchete eu já não lembro. Oi? Chaves. Isso, obrigado. É sempre bom ter alguém com conhecimento dentro. Por quê? Porque a palavra de Deus não é exatamente aquilo designado à Bíblia. A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, é a forma de interpretar a relação com Deus do povo hebreu. Não é? E tem uma coisa, da onde saiu a virgindade de Maria, então? A virgindade de Maria nasceu, tem data, dia 30 de maio de 325, quando o então imperador Constantino, vendo que o movimento cristão havia se agigantado e com medo de perder o seu império, que estava sendo radicalmente ameaçado por uma visão diferente de mundo que os cristãos traziam, se converte ao cristianismo e funda a primeira igreja oficial cristã do mundo, a Igreja Católica. E ali ficou consignado no primeiro concílio de Nicéia, 30 de maio de 325, entre outras coisas, a divindade de Jesus. Porque Jesus era o Deus da nova religião. Só que tinha um problema aí. Deus não morre. Como que ele teria morrido na cruz? Então vamos fazer o seguinte, não tem um só. Porque o que morreu é Deus Filho. Mas tem Deus Pai e Deus Espírito Santo. E por que virgem? Porque
todos os deuses do panteão romano vinham à Terra através de uma virgem. Então, havia a necessidade de colocar a Mãe Santíssima como Virgem Imaculada. Mas, a partir daí, se eu não vou usar a palavra adulterou, que é muito pesado, pegaram e apagaram o versículo 18 e reescreveram. Ao invés de colocar que Maria avisou Jesus, não, o anjo avisou e ele se conformou. Não é? Até porque o Messias esperado pelo povo hebreu já havia sido cantado em verso e prosa desde há 1000 anos, desde o profeta Elias. Elias, Oséias, Miqueias, Jeremias, Isaías e tantos outros. Lá no texto de Elias, que está no livro de Reis, quando Elias descreve o Messias, ele fala que uma das características do Messias é que o Messias viria da casa de Abraão. Quem é Abraão? O pai da raça hebraica, o responsável por duas das maiores religiões do mundo, o cristianismo e o islamismo. Cristianismo nascido do seu filho Isaac, islamismo nascido do seu filho, governador espiritual do Brasil, Ismael. Por isso que, olha que curioso, quando nós pegamos, mais um parênteses, tá? Quando nós pegamos a história de Maria no Evangelho, a gente tem muito pouca coisa. Dos 4 evangelistas, apenas Lucas fala de Maria, do nascimento, mas assim, muito rapidamente, assim, 2 versículos, rapidinho. E Mateus fala de forma mais detalhada. João e Marcos já começam a história de João Batista. Mas da onde que você tira tanta informação de Maria? Pasmem. Qual o livro sagrado do islamismo? O Corão Sagrado, não é? Não é ao Corão, viu, gente? Ao é sagrado. Corão, revelação. É o Corão Sagrado. Só que para o Islã, Jesus é um profeta. Quando você abre o Corão Sagrado, você vai lá no capítulo 9, o capítulo 9 inteiro é dedicado à história de Maria, a mãe de Jesus. Muita coisa que não tem na Bíblia, tem lá. Incrível, né? Aí você pega... Não estou ainda... Vamos pesquisar um pouquinho? Você vai no proto-evangelho de Tiago. Nunca vi. Porque é um dos livros que não foi aceito pela Igreja Católica. No Concílio de Nicéia foi retirado. Proto-evangelho de Tiago. Que fala um pouco de Maria também. Fala de José, que ele veio de Belém, viúvo, que tinha 3 ou 4 filhos. Está tudo lá. Então... são documentos históricos que trazem informações que o Evangelho não traz. Entende? Então, o profeta Elias dizia assim, que o Messias viria da casa de Abraão. Seria descendente direto de Abraão. Aí, como que Mateus começa o seu evangelho? Provando que Jesus veio da casa de Abraão, com a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou José, que gerou...
Gente, por favor, são 57 gerações. Vocês não querem que eu cite todas, né? Então, vamos lá. Ó. Versículo 1. Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou José, reticências. Vamos cair para o 18, para o 16. Jessé, que gerou José, marido de Maria, que gerou Jesus. Assim está na tua Bíblia. Mas se Jessé gerou José, que é marido de Maria, imaculada, gerada pelo Espírito Santo, ele não é descendente direto de Abraão. Não poderia ser Messias. Mas, gente, já que a gente mudou o versículo 18, o que custa dar uma mexidinha no 16? Põe marido lá, ninguém vai lembrar disso aí. Mas o original está lá. Jessé, que gerou José, que gerou Jesus, filho de Maria. Comprovando a ligação de Abraão com Jesus. Então, diante de tudo isso, mas como o puro por excelência, o espírito mais perfeito que pisou a terra, poderia vir à terra pelas mãos do sexo. E aí eu me recordo de uma frase de Chico Xavier, no Pinga Fogo, do dia 27 de julho de 1971, na TV Tupi, quando ele diz assim: se Deus consagrou a inteligência para o homem, para cultivo da tecnologia, as mãos para o desenvolvimento das artes, os pés que nos levam a andar, a visão que nos auxilia, a visão do mundo, a fala que nos abençoa, por que o sexo seria fadado às trevas? Lembremos que foi o próprio Jesus, como governador espiritual do planeta, que optou que a reencarnação na Terra fosse através da relação sexual, consagrando assim o ato sexual como algo sagrado. Como André Luiz fala no livro Missionários da Luz, capítulo 13. O ato sexual consagrado com amor é um ato sagrado. E assim também dito no livro Sexo e Destino. Então, vamos fechar esse parênteses inteiro e tocar o bonde. Diante disso, superada essa situação, a gravidez se deu tranquilamente. Mas Maria estava aproximadamente de 6 meses, quando ela vai visitar a sua prima Isabel, também grávida. E aí vocês vão lembrar do Evangelho de Lucas, onde diz que Isabel concebeu em idade avançada. Né? Nossa, ela tinha uns 80 anos, tadinha. Como é que ia dar à luz? Idade avançada, porque era estéril. Não é? Não é aquilo que está lá? Contexto, tá? Contexto. Qual a primeira obrigação da mulher assim que casasse? Engravidar e ter filho. Por quê? Deus prometeu a Abraão uma família mais numerosa do que as estrelas do céu. Então, a primeira obrigação do casal era dar um filho para aumentar a grandiosa família do povo eleito. Então, era muito comum
meninas de 16 anos grávidas ou já com a criança. Agora imagina uma mulher que vai tentando dos 16 anos até chegar aos 45, 48, entra na menopausa e não consegue engravidar. É, na visão deles, estéril. Para uma população que vivia em média 50, 55 anos, 45 anos era senhorinha. Senhorinha. Então, idade avançada não é 80, é 45. Coitado de nós, né? Então, a gente tem que ver esse contexto. Maria vai visitar Isabel. Vai visitar Isabel. No momento que ela entra, Maria estava com 5 para 6 meses. Isabel estava de 6 para 7 meses. Maria entra na casa de Isabel. Isabel é tomada por uma emoção incontrolável. E diz assim para Maria: eu não sou digno de que o meu mestre entre em minha casa. Será que Isabel não sabia ler e escrever? Em vez de falar digna, falou digno? O nosso irmão Raul Teixeira afirma que a gravidez é o transe mediúnico de mais expressividade, que é mais prolongado. João, o Batista, fala através da boca da mãe para Maria e para Jesus que estava ali e que mexeu. Então, olha a conexão, não é? E a partir daí, elas vão se visitando, até que ela está no 8º mês. O grande imperador Tibério Augusto determina um édito para um censo, contar quantos judeus existiam na Palestina. Por quê? Cobrar imposto. Já existia essa praga naquela época. Então, todo judeu tem que voltar para a sua cidade de origem para ser recenseado. O problema é que de Nazaré a Belém, 180 quilômetros. De carro, 2h30 para ir tranquilo, né? De avião, rapidinho. E a pé no meio do deserto? Quanto tempo leva? José, eu vou. Fica tranquilo. Você fica com os seus pais aí, os romanos vão entender. Até parece. Até parece que vai entender, né? Escreveu, não leu, matou. José fala assim, você fica. Maria fala assim, eu vou. Só para os casados. Só para os casados. O marido fala, você fica. A mulher fala, eu vou. O que acontece? Ela vai. Ela vai. Porque José era espírito de luz, era tudo, mas sabia o que estava fazendo. Né? Então ela foi. Mas Maria, você não acha como... Não, eu vou. Foi. Chegado em Belém, a cidade apinhada de gente por causa do censo, passaram na hospedaria de Isaac. Pedir abrigo. José fala, e o homem Isaac diz assim, não temos local nem para abrigar uma mosca. Como ele percebe que Isaac olha com uma certa lascívia, com um certo desejo para Maria, que era de uma beleza incomparável, tinha 16 anos. Ele agradece gentilmente e vai para outra. Vai e bate
na hospedaria de Jacó. Que é mais direto, olha, eu não tenho lugar. Mas, se você quiser, eu arrumo um lugar para tua esposa e você dorme na rua. Como ele viu o mesmo olhar de lascívia, de desejo, ele agradeceu rapidamente e saiu. Foi à hospedaria de Efraim, que conseguiu ser mais direto ainda. Quanto você quer pela sua esposa? Ela é muito bela para você que já é idoso. E ele saiu quase apavorado, segurando pelas mãos Maria. E segundo o relato de Humberto de Campos, no livro Antologia do Natal, os dois elevaram a prece a Deus. E Deus, vendo que os homens recusaram receber Jesus, permitiu que os animais, os irmãos menores, preparassem a estrebaria para que Jesus nascesse, transformando a estrebaria em poema de excelsa beleza. Jesus nasce. Vem aí visitá-lo os 3 reis magos. Eram reis? Não. Se você olhar no teu evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, capítulo 1, versículo 23, não tem rei. Eram do Oriente. Por que magos? Porque eram astrônomos, olhavam os fenômenos astronômicos e viram uma estrela que os direcionava até lá. Isso é um assunto lá para dezembro, quando a gente for conversar do Natal. Então, eu vou dar uma rápida pincelada. O importante é que os 3 chegaram, mas antes foram ao rei, porque o rei dos judeus ia nascer, com certeza ia nascer no palácio. E foram atrás de Herodes o Grande, não Herodes Antipas, seu pai, que ficou furioso e queria achar o menino para matá-lo. Orientados pelo anjo Gabriel, eles voltaram por outro local. Herodes determina a matança das crianças abaixo de 3 anos. Quando a gente lê isso, a gente imagina, matou uns 500. Se Nazaré era uma aldeia de 300 habitantes, Belém, na época, deveria ter no máximo 500 habitantes. Uma população de 500 habitantes, quantos recém-nascidos deve ter? Abaixo de 3 anos, menino. Uns 10, 15 no máximo. Né? E assim foi feito. Mas, mais uma vez, o luminoso Gabriel vem em sonho, mediunidade onírica, e fala a José: toma a mulher e o menino e sai para o Egito. E só volte quando eu te avisar. Gente, vamos ser sinceros. Você está na sua casa, dormindo tranquilamente, a sua esposa do teu lado, o filhinho no berço. Você tem um sonho com um anjo. Fala, pega a tua esposa e teu filho e vai a pé para a Argentina. Nossa, a gente tem cada sonho com o obsessor, vira do lado e dorme de novo. Mas José tinha uma fé inabalável. Ele vai. E só volta 5 anos depois, quando o anjo diz a ele que pode voltar, porque o rei Herodes o Grande havia morrido. E aí ele volta para Nazaré. Primeiro ele passa em Jerusalém para apresentar o menino. Por que ele não apresentou antes? Porque ele estava fugido. E quando ele...
Tem alguma controvérsia aí. Alguns historiadores dizem que foi logo depois, mas alguns falam que foi depois da volta do Egito, em que ele encontra o ancião Simeão. E Simeão olha o menino e diz: agora eu posso me encontrar com o nosso mestre, com o nosso Senhor, porque meus olhos já se pousaram no Salvador. Podia ter ficado quieto aí? Podia. Mas médium não segura a língua na boca. Volta para Maria e fala assim: uma espada de fogo lhe atravessará o coração. Para que falar isso? Ela fica um pouco angustiada com aquilo, mas tudo bem. E aí, os avós, Joaquim e Ana, encontram o seu neto. E a vida transcorre tranquila. Só que ele era estranho, era diferente. Enquanto os outros brincavam, ele conversava com as lavadeiras, com os agricultores, conversava com os sofredores. E eles cada vez mais espantados, José e Maria. Narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, num capítulo onde ele fala sobre o coração materno, que Jesus completava quase 13 anos. Estava próximo ao Bar Mitzvah, a transição da fase infantil para a fase adulta. Quando ele traz para dentro de casa Efraim, um famoso assassino da região. Famoso. José e Maria eram espíritos de luz, sim, mas segundo a minha tradução, com toda certeza, a hora que Jesus entrou com eles deram uma afastada. Né? Ofereceu para sentar, ofereceu comida, ofereceu bebida, conversou com ele. E Efraim se ajoelha e começa a chorar aos pés de Jesus, dizendo que nunca mais ia fazer isso. E foi embora. Maria, que é um espírito virginal, que é um espírito altamente evoluído, mas é mãe, se preocupou com o futuro do filho. Vai à sinagoga, utilizando do conhecimento de seu pai, que era levita, que trabalhava na sinagoga, utilizando do conhecimento do seu primo, Zacarias, que também era levita, que trabalhava na sinagoga, e pede ao orientador da sinagoga que receba Jesus como pupilo, porque ela tinha medo dele se desvirtuar do caminho. Essa conversa ficou tratado que no outro dia levaria ele lá para começar o estágio. A hora que ela chega em casa, e isso está lá, Humberto de Campos que fala, ele está na soleira da porta, Jesus. Onde tu foste? Com aquele olhar que fulmina a alma, né? Tanto foi profundo o olhar que ela não teve outra saída. Eu me preocupo com o seu futuro, meu filho. Mas eu não estou cumprindo a vontade de meu pai? Para que a preocupação? E narra Humberto de Campos que naquela noite, quando o pai chegou da carpintaria, Jesus pede a ele que seja admitido nos serviços da oficina. E aí tanta gente fala assim, nossa, mas aonde Jesus estava dos 13 aos 30? Uns dizem que foi na Índia estudar. Outros, com os essênios, que era um povo muito sábio da época. Outros que pegou uma nave espacial e foi para Marte, voltou. Que o pessoal tem dessas coisas, né? Jesus, governador espiritual do planeta, estava na oficina do Pai, trabalhando. Esperando o quê? O pai morrer para começar? Porque muita gente acha isso.
Ele não começou só depois que o pai morreu? Não. Ele começou quando completou 30 anos. Por quê? Porque na tradição do povo hebreu, até os 13 é criança. Dos 13 aos 30 é adulto. A partir dos 30, ele pode ensinar. Antes dos 30, não pode. Não é digno de conhecimento. Depois dos 30, pode. Por isso, ele começou depois dos 30. Coincidentemente, depois que o pai veio a falecer. Vai à sinagoga de Nazaré, abre o livro da Torá, lê uma mensagem de Elias falando, a mesma mensagem que a gente citou, falando do Messias e dizendo, olha, eu sou o Messias. O responsável pela sinagoga quase caiu de costa. Tradução minha, isso não está na Bíblia, tá, gente? Tradução minha. E ele diz assim, mas isso é totalmente contra a lei de Moisés. Ai, como eu queria estar lá, meu Deus do céu, para ouvir a cara do responsável quando ele disse, eu sou a lei de Moisés. O que aconteceu? Os seus irmãos e o grupo que estava ali levou ele para ser morto. Iam jogar ele num precipício, por ter profanado a sinagoga e se autoproclamar o Senhor. Ele sai da situação incômoda, volta para casa e diz à sua mãe, eu descerei a Nazaré. Eu descerei ao Vale do Jordão, a Cafarnaum. Maria vem junto. Mais um parênteses rápido. De parênteses em parênteses, a gente sai daqui a 1 hora. Mais um parênteses, mas é interessante esse, tá? E eu falo desse parênteses porque algumas semanas atrás eu falei do capítulo 14 no Evangelho de Segunda com Marcelo, que é honrar pai e mãe. E lá tem uma passagem que Jesus está na casa de Simão Pedro, a casa apinhada de gente, e Maria e seus irmãos vêm chamá-lo. Todo mundo conhece essa passagem? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí muita gente desce o pau em Jesus, falando, não, como que ele faz um negócio desse com a mãe? E aí, quando Kardec analisa essa frase, ele coloca assim, os irmãos não simpatizavam com a mensagem dele, e muitas vezes simpatizavam com a mensagem dos seus inimigos. Até aí tudo bem. Aí eu fico pensando, né, como eu falei para o Marcelo, imagina você depois ver que você foi irmão de Jesus e foi contra ele. Existe a questão de consciência. Quando ele fala de Maria, ele fala assim, o que predominava em Maria era o sentimento materno. Porque, ao que se sabe, ela nunca proclamou a doutrina do filho. E aí todo mundo acha que Maria era uma herege. Como que? Meu Deus, como é que faz? Ela nunca proclamou mesmo. Ela nunca saiu proclamando o evangelho como os apóstolos fizeram. Ela proclamou o evangelho na sua vivência. Como nós vamos ver daqui a pouco, se eu acabar de colocar parênteses. Né? Então, a partir daí, ele desce para o Vale do Jordão, às margens do lago de Tiberíades, se fixa na cidade de Cafarnaum, e ali fica. E escolhe 12. Olha que curioso. A Palestina, Israel, era dividida em 4 grandes regiões. A Judéia, a Pérea, a Samaria e a Galileia. A Galileia era o local pobre, o local da agricultura, o local da pesca.
A Judéia era o local da riqueza, onde ficava o templo de Jerusalém. Eram os orgulhosos. Dos 12, 11 são da Galileia. Apenas um é da Judéia. Ganha um doce, quem adivinhar qual? Judas. Não tem doce para todo mundo. Todo mundo acertou. E aí começa a maior aventura da história da humanidade. E Maria Santíssima o acompanhou em todos os momentos. Viu os milagres, viu o Sermão do Monte, viu a conversa com Nicodemos, viu aquela multidão de pessoas acorrendo a ele e ele curando todas, abençoando todos. Imagina o sentimento de mãe vendo o seu filho testemunhar a promessa que o arcanjo Gabriel fez a ela quando ele nasceu. A alegria. Mas quando, teoricamente, seria o clímax da alegria materna, que quando Jesus adentra Jerusalém, ovacionado como o novo rei dos judeus, e os apóstolos todos loucos de alegria, todo mundo em festa. Ela não sabia o porquê, mas foi a única que viu melancolia nos olhos do filho. E um sentimento de tristeza lhe invadiu a alma. Ela não sabia porquê. Mais tarde, uns dias depois, o filho diz a ela: minha mãe, aguarde, que eu irei com os apóstolos à ceia pascal no cenáculo. Terminada a ceia pascal, ele foi com os 11, porque Judas havia inexplicavelmente saído do colégio apostolar para resolver um outro problema, até o jardim de Getsemane. Pede para João, Pedro e Tiago orarem com ele enquanto ele orava. Os chacais romanos vêm liderados por Judas. Judas lhe dá um beijo e o trai. É preso, levado ao palácio de Caifás, onde passa a noite. Julgado à morte por ter se proclamado o novo rei dos judeus. Mas havia na lei romana um artigo que dizia que somente a autoridade romana, na pessoa do governador, poderia condenar à morte. Eles precisavam chancelar, eles precisavam confirmar a sentença de morte com a autoridade romana, Pôncio Pilatos. Elevado a Pôncio Pilatos, e naquela madrugada fria, na periferia da cidade, alguém bate na modesta casa, a porta se abre e a luz mostra o rosto angustiado do jovem João. Minha mãe, ele foi preso. E tudo indica que a crucificação será o final do julgamento. A espada de fogo atravessou o coração da mãe. Por quê? O que me fez meu filho, a não ser curar doentes, apaziguar os sofredores, iluminar com a esperança e a luz aqueles que sofrem? Minha mãe.
Todos aqueles que perseguem o caminho do céu necessitam ser entregues como o cordeiro pascal, no holocausto, no sacrifício. Eu vou ver o julgamento e voltarei te avisar. Mas ela, firme e forte, eu irei contigo. Minha mãe, essa hora as ruas estão cheias de ladrões. Eu irei contigo. Pegou um manto pesado, muito comum às mulheres nazarenas, e foi, de mãos dadas com o apóstolo João, que à época devia ter uns 17, 18 anos. Chegaram ao pretório, o local onde que eram resolvidas as tricas israelitas pelo governador Pôncio Pilatos. O julgamento já havia acabado. Alguém que passava havia dito que o jovem havia sido levado a uma montanha que foi escavada como prisão. Foram até lá. Havia um jovem soldado guardando a porta. Maria, com a fé que tem todo o coração materno, chegou ao jovem e disse: por acaso, meu filho, não existe um jovem como tu, que acaba de ser condenado, chamado Jesus? O jovem gargalha e lhe desfere um soco na face. Ela cai, bate o rosto na pedra e sai um filete de sangue. Ela compreende que a única arma dos ignorantes é a violência. Ao lado de João, fica embaixo de um sicômoro, ali mesmo, aguardando o amanhecer. Quando amanhece, ela tem a dimensão da tragédia. O dia que se fazia especialmente quente para aquela época do ano, o mês de Nisan, abril. Seu filho carregava o madeiro. Uma cruz de aproximadamente 70 quilos. De madeira não trabalhada, cheia de farpas. À noite, supliciada pelo castigo romano, as 70 chibatadas, 35 nas costas, 35 nas pernas. A chibata romana era diferenciada. Eram 3 filetes de couro trançado e que tinham um pedaço de osso na ponta, para que quando pegasse a pele, cravasse e rasgasse a carne. Por isso, Jesus cai pela primeira vez, pela fraqueza do corpo, por carregar a cruz de espinhos, que era tirada das genas da cidade, onde jogava a sujidade da cidade, e ele naturalmente foi contaminado pelo tétano. Cai a segunda vez. Ao lado dele, soldados romanos cavalgavam cavalos. E atrás, a turba, os desocupados, aqueles que gritavam: não és o Filho de Deus? Abandona a cruz para que possamos acreditar. E tentando desesperadamente quebrar a multidão para ver melhor, Maria Santíssima, João, Maria de Magdala, Maria de Nazaré, Maria de Jerusalém e tantas outras. Alguém sempre ia na frente dizendo:
Se alguém tem um testemunho a favor do réu, que diga. Porque na lei romana dizia que todo condenado à morte tem direito à revisão do processo. Se alguém levantasse e dizer, eu tenho um testemunho a favor desse homem, a pena seria suspensa e o processo refeito. Ninguém. E na mente da Mãe Santíssima, onde estão os leprosos de Betânia? Onde está o cego Bartimeu? Onde está Natanael ben Elias, aquele paralítico que desceu o telhado? E tantos outros, onde estão? Onde estão os outros apóstolos? Até que chegam ao Gólgota, o Monte da Caveira. Jesus é totalmente despido, pregado à cruz, e quando ela levanta, o corpo derreia, e as ferpas da madeira lhe cravam nas costas. E ali ele fica, durante aproximadamente 3 horas, como um pano ao vento. E Maria, ali chorosa, olhando e não acreditando no que estava correndo, quando ela olha uma mulher chorosa, que chorava na cruz, à direita de seu filho, se aproxima e diz à mulher, é teu filho? Sim, é meu filho. Tem fé, mulher, porque teu filho alcançará o céu. Ele é ladrão. Foi pego, condenado à morte. Mas é meu filho. Nesse momento do diálogo, as duas ouvem, Mestre, lembra de mim quando entrar no teu paraíso. Jesus memeia a cabeça e diz, em verdade, verdade vos digo, hoje está no paraíso comigo. Maria abraça Tamar, crê, mulher. Porque se meu filho diz que teu filho está no paraíso com ele, crê, porque ele é filho de Deus. Nos últimos momentos, ela chorosa, sente uma mão no seu ombro, é João. Jesus olha para baixo, vê a mãe chorando, mulher, eis aí o teu filho, e olha para João. Filho, eis aí a tua mãe. Entrega a mãe aos cuidados de João. Olha, segundo Humberto de Campos, a visão espiritual, uma orla de milhares de espíritos umbralinos gargalhando. Porque o que eles queriam já haviam conseguido, matar Jesus. Olhava o seu próprio povo gargalhando e faz a última prece. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Tudo está consumado. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, meu Deus, obrigado por me glorificar na minha missão. E desencarna. A espiritualidade superior diz que no momento em que Jesus sai do corpo, a luz é de tal magnitude
que espíritos em regiões do mundo espiritual vêm ver o que está acontecendo e são acolhidos e amparados por uma legião de milhares de espíritos de luz. Alcança os pés no chão, abraça a mãe de todos nós, e ao longe ali, alguns metros da cruz, um homem de joelhos, chorando copiosa lágrima, põe as mãos ao ombro e diz: Pai, cumprida a minha missão. Era José. Ascende a espiritualidade superior. Por auxílio de um homem muito rico e membro da sinagoga de Jerusalém, José de Arimateia, foi pedido o corpo de Cristo e entregue à mãe. Teriam que correr, porque já estava próximo às 6 horas, o final da sexta-feira, iria iniciar o Shabat, onde não se podia fazer nada. O corpo foi rapidamente levado ao sepultamento, sem nenhum tipo de preparo. Na madrugada de domingo, antes que a luz do sol tingisse a noite escura da madrugada, Maria de Magdala, Pedro e João foram ao sepulcro, prepararam o corpo. Ele não estava. Narra a tradição que encontraram apenas o pano que envolvia o corpo, que passou a ser lembrado na história da humanidade como o Santo Sudário. E um pano que envolvia um lenço, que envolvia a cabeça para deixar a boca fechada, totalmente dobrado, perfeitamente dobrado ao lado do. E eles tiveram uma revelação ali. Jesus voltou. Por quê? Porque dentro da tradição do povo hebreu, sempre que o senhor da casa tomava refeições, o escravo ficava ao lado. Quando ele precisava sair para alguma coisa e ia voltar, terminar a refeição, ele dobrava o pano utilizado na refeição certinho. Saía e voltava. Quando ele terminava a refeição e não ia mais voltar, ele colocava totalmente desorientado em cima do prato. E isso eles tiveram a noção exata que Jesus voltaria. Ele voltou. Foram correndo avisar os apóstolos que estavam nesse momento no cenáculo. E Maria ficou ali chorosa. Na realidade, ela não acreditava muito, a dor era mais forte. Quando ela sai, o sol já gargalhava a luz. Alguém atrás dos arbustos, imaginando ser o jardineiro, se souber onde colocar o corpo de meu mestre, diga: Maria. Ela reconheceu na hora. A emoção lhe permitiu apenas dizer uma palavra: Rabone, mestrezinho, mestre amado, mestre querido. Foi abraçá-lo. Não me toque, porque ainda não subi ao meu pai e ao seu pai, mas vá. E diga, meus irmãos, que voltei. Ela vai. E todos meio atônitos com a mensagem dela, quando uma voz lá no fundo: eu não acredito. A ti ele apareceu? Se tivesse aparecido, seria sua mãe, a João, a quem amava, a Pedro, a quem nos entregou, mas a ti, uma ex-prostituta? Até o momento que aquele que entrou para a história da humanidade como homem sem fé, Tomé,
Eu só acreditarei se eu colocar as mãos na chaga. Mais uma vez eu queria ser a mosca. Ah, como eu queria. A paz esteja convosco. Vem, Tomé. E toca. Ele tocou. Bendito sois vós, Senhor. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E durante 40 dias e 40 noites esteve com eles. E com sua mãezinha amada. Até que ao 40º dia, as portas da cidade de Betânia, com os apóstolos reunidos, a sua mãezinha querida e os 500 da Galileia, ele dá as últimas instruções e ascende aos céus. Maria agora estava sozinha. Retorna a Nazaré. Os filhos a renegaram. Vivia com alguns parentes ali. João, após auxiliar Pedro, alguns anos depois, a fundar aquilo que seria a primeira casa de caridade da história do cristianismo, a Casa do Caminho, vai fazer a sua divulgação na cidade de Éfeso. E quando está instalado, numa noite acorda desesperado com uma voz: Filho, eis aí a tua mãe. Tem uma saudade incontrolável de Maria. Vai a Nazaré, a busca e traz para viver com ele. Ele trabalhava de dia, pregava à noite. Ela ficava ali atendendo os necessitados, os sofredores do caminho. Legião de espíritos encarnados que ali estavam, sofredores, convertidos ao cristianismo novo, sabendo que a mãe de Jesus, o seu Salvador, estava ali, vinha visitar, pedir conselhos, auxílio, amparo. Uma vez, um leproso, ela abraçou, deu cama, deu comida. No outro dia, o homem a sair curado. A Senhora é a mãe do nosso Salvador, a Mãezinha Santíssima. E a partir dali, aquela casa no promontório em Éfeso, às margens do lago Egeu, do mar Egeu, foi conhecida como a choupana ou a casinha da Santíssima. Todos os dias, centenas de pessoas. Os anos passam. Nero sobe ao trono e deflagra uma verdadeira perseguição aos filhos do Calvário. O seu coração mais uma vez se sente amargurado. Por que tanto ódio? O ódio que matou Estevão, o ódio que matou Tiago, o ódio agora que era em Roma. A dor. Mas João veio no ano 62 com uma notícia que Paulo estava preso e iria ser levado a Roma para ser julgado. Mas foi com muita alegria que ela soube que o barco passaria pelas margens da sua pequena casa em Éfeso. João traz Maria, que já estava aproximando-se a 80 anos, traz ela à praia. Paulo, pela sua condição moral, pelo seu amor, o capitão do navio havia se silenciosamente, discretamente, secretamente se convertido ao cristianismo, permitiu que ele descesse à praia para se despedir de Maria. Maria o abraça, o abençoa na trajetória em Roma. Mais um filho do coração que ela não iria mais ver com os olhos físicos. O tempo passa.
numa noite, a angústia da saudade de seu filho era quase insuportável. João havia saído para fazer um atendimento. Ela saiu da casa, sentou num banco na varanda e ficou de lá de cima olhando os navios lá embaixo. Até a lua não havia aparecido, talvez cúmplice da sua tristeza e saudade, quando um mendigo da estrada se aproxima. Mais um entre os milhares que ela havia atendido. A sua bênção, mãezinha santíssima. Deus lhe abençoe, meu filho. O que você precisa? Preciso conversar com a senhora. E ele ia falando das coisas do céu, das lutas da terra. Falava do amor do Cristo, falava do amor de Deus, e ela pensava na sua ingenuidade: tantos me pedem, e esse nosso desventurado do caminho vem me dar. E uma alegria imensa lhe invade a alma, mas a tristeza era tanta que os olhos baixos, fechados, ouvindo o estranho, de repente a voz começa a mudar. Aonde eu ouvi essa voz? Ainda com os olhos baixos, ela abre os olhos e vê que as mãos que seguravam as suas mãos tinham as marcas da cruz. Filho, mãe, vim te buscar. Ela, chorosa, faz força para se ajoelhar. Ela queria abraçar os pés de seu filho e beijar. Jesus, o governador espiritual do planeta, o espírito mais puro que pisou na terra, levanta sua mãe e ele próprio se ajoelha, beija as mãos da mãe e diz: mãe, venho te buscar, porque é da vontade de meu Pai que tu sejas a rainha dos anjos. Ela desmaia. João é chamado, vem atendê-la. Ela passa aquele resto de noite e o dia, e parte da noite seguinte em processo de coma, quando quebra os cristais do corpo e adentra o mundo espiritual. Recebendo-a, uma legião de espíritos luminosos contava-se aos milhares. Imediatamente vem à sua lembrança as praias de Carfanaum diante do lago de Genezaré. E por essa força estranha, ela se viu ali, diante dos primeiros raios de sol, a faiscar nas ondas tranquilas do mar da Galileia. E um dos mentores espirituais que conduzia a caravana, minha mãe. Qual o seu primeiro pedido? Como rainha dos anjos. E aqui eu transfiro a pergunta às mães aqui presentes. Cadê meu filho? Me leva a meu filho, não é? Mas naquele momento ela sabia que ela já não era mais somente mãe de Jesus. Era mãe da humanidade. Ela se lembrou que naquele dia, um magote, um grupo de pessoas iam ser entregue às feras no Coliseu em Roma. E pede que seja levado a eles para abençoar. A caravana se levanta, passa,
ela se surpreende com as colunas de mármore imperial de Roma, a confusão do Coliseu, 100.000 pessoas, a festa ao imperador, mas ela se detém aos calabouços úmidos e gelados, onde um grupo de homens, mulheres, crianças, velhos, muitos que mal conheciam Jesus e iriam morrer naquela tarde. Ela se apieda. Oh, Pai, o que posso fazer? Pedir a vida física? Para quê? Vou pedir a alegria a Deus. Vê uma moça, menina, 13, 14 anos, esquálida, ajoelhada, tremendo, chorando, apavorada. Ela abraça, filha, canta, filha. Transformemos as dores na terra em luzes e alegrias no céu. Canta. E a menina, sem saber o porquê, foi invadida por uma onda de alegria e começou a cantar um hino de louvor a Jesus, muito comum nas inesquecíveis reuniões nas catacumbas de Roma. Foi ao meio, começou a cantar, contagiou a todos. E quando abriram os portões e entraram na arena, todos cantavam. A população romana pasma. Como eles cantam diante dos leões e soltando as feras. Iam sendo um a um estraçalhados, as vozes se apagando. Mas, conforme descrito no último capítulo do livro Ave Cristo, espiritualmente, a legião de espíritos nobres retirava dos corpos retalhados aquelas almas nobres, comandados por Maria Santíssima, e nas luzes do céu esfumaçado de Roma, escrevia com a pena luminosa: Ave Cristo. Aqueles que viverão a vida eterna vos glorificam e saúdam. E Maria, a rosa mística de Nazaré, diante da imensa caravana de luz, ascende aos céus. Hoje, a doce mãe de todos nós, vela por toda a humanidade. Graças a Ivone do Amaral Pereira, que psicografa o livro Memórias de um Suicida, por Camilo Botelho, pseudônimo de Camilo Castelo Branco, temos a informação que ela é abençoada veladora daqueles que se entregam ao abismo do suicídio, tendo várias colônias com o seu nome Legião dos Servos de Maria, especializada no atendimento aos suicidas. Em 1984, em visita a Uberaba, um retratista forense, aqueles responsáveis por antigamente fazer retratos falados, o professor Vicente Avelar, recebe um convite de Chico para desenhar, através das suas informações, o rosto de Emmanuel. E o faz. Terminado, e aí nós temos esse rosto de Emmanuel em algumas gravuras, um rosto em preto e branco, da posição que ele tinha enquanto senador romano, Públio Lentulus Cornélius. Quando encerrada essa tarefa, Emmanuel propõe a Chico que propõe a Vicente. Gostaria de retratar agora
como Maria Santíssima se apresenta quando ela se aproxima dos círculos carnais da terra? Lógico que ele aceitou. Quem seria louco para não? E depois de 21 sessões, ele chega ao desenho de uma jovem menina. Muito provavelmente, a figura dela quando recebeu a anunciação e a forma com que ela se apresenta a todos os filhos do Calvário, que ainda choram, sofrem e se desesperam na terra, e trazendo a todos o infinito amor de mãe, dizendo: filho, isso também passa. Que a doce mãe de todos nós, nesse Dia das Mães, abençoe todas as mães. Que Deus os abençoe. Vamos então agora à prece final e depois os passes. Agradecemos, ó Mãe de todos nós, as bênçãos incomparáveis do seu infinito amor maternal. Nos ilumina e abençoe em nossa trajetória, para que possamos ter a força necessária de vencer o mal que ainda habita em nós e que nos separa de teu Filho Jesus, para que, unidos na fé e na perseverança do teu amor, possamos ser entre aqueles que seguem Jesus, que alcançam as dificuldades do mundo físico com a perseverança daqueles que sabem que Deus é nosso Pai e que Jesus é o nosso divino Cirineu. Que assim seja, graças a Deus.